Hello guys, I hope you are doing fine. So, let's start. Então, como eu falei para vocês, essa vai ser a segunda aula, tá? Vai ser a parte 2. Então, primeiro assistam lá a parte 1. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas ó, clico no card aqui, ó, aqui. Vou tentar. Nunca mexi com essas coisas, vou tentar. Então tá bom. Então vamos fazer assim, tá? Vamos continuar onde a gente parou. A gente parou lá no dia 2, tá? Agora vamos continuar no dia 3, tá? Eu provavelmente não vou fazer todos hoje, tá? Porque talvez semana que vem eu também vou precisar gravar, mas eu aviso vocês disso durante a semana que eu vou saber melhor durante a semana, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui e vamos lá. Concluir o áudio e compartilhar. Beleza. Deixa eu colocar aqui para eu saber que ainda tá não aqui. Opa. Ok. Então, beleza. A gente estava vendo, lembra que a gente estava vendo lá, só relembrando, deixa eu abrir aqui rapidamente. Então, na última aula, lá no primeira parte, não na última aula, como vocês preferirem, não sei quando vocês vão estar assistindo, eu tenho lá o verbo to be, né? A gente parou lá, a gente estava vendo a questão do formal e informal, beleza? Continuando, então, a gente ainda agora. Lembra que a gente teve um momento que a gente falou só sobre talk your nationality, tá? Então é sobre isso que a gente vai focar agora. Deixa eu colocar no silencioso aqui, porque senão vai ficar virando toda hora, vai ficar feio. Beleza. Então, a gente viu formal, beleza. Aqui foi só. Agora deixa eu retornar aqui, beleza. Então, sobre as nacionalidades, tá? Importante sempre a gente lembrar que, diferente de nomes, os países, eles são traduzidos, tá? Diferente de nomes aí pessoais. Então, isso é uma coisa bem importante de se lembrar. Então, tome sempre cuidado de não querer, de querer não, tentar não colocar, peraí que me perdi não falar. Tente não colocar o Brasil com S, por exemplo, que está errado no inglês, tá? Então, até no francês, eu também tenho uma forma de escrever Brasil totalmente diferente, tá? Então, isso é normal entre os idiomas, ok? Então, mas alguns padrões a gente sempre pode aprender um pouco e prestar atenção, tá? Mas não se preocupe em tentar fazer isso do zero. É bom sempre vocês pesquisarem antes de você saber. Não é muito difícil você saber um país em que, como se fala a nacionalidade de um país que, à primeira vista, está citando o país, por exemplo, luxemburguês que a gente tem aqui, ó, que eu particularmente, antes de vir para Luxemburgo, não sabia que existia Luxemburgo, vejam só. Então, fique tranquilo, tá? Então, isso aqui é mais uma questão de vocês terem mais no vocabulário de vocês, a princípio, tá? O mais importante, a gente sempre pode dizer, é o de vocês mesmos, né? Vocês vão ver que normalmente tem os países que são sempre falados, sempre mencionados, ou estão sempre em algum grupo, pode ser isso positivo ou negativo, tá? E beleza. Agora, o que era mais importante era sobre as preposições, tá? Isso que eu queria que vocês lembrassem, ok? Então, sobre as preposições, é sempre importante, tá? A gente diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, veja aqui, ó, uma coisa muito importante, tá? Então, temos lá o verbo to be, que a gente acabou de rever ali. Vocês já estão careca de saber do verbo to be. Então, é muito importante sempre você colocar, quando você está falando, por exemplo, da sua cidade, do seu país. Por exemplo, nós aí que temos mais a distinção do Brasil sobre estados, tá? Claro, vai depender muito da pessoa com quem você está falando, tá? É sempre importante você usar o verbo to be, essa estrutura sempre. To be, from, city, country, no nosso caso também. Estado, que seria state em inglês, tá? Porém, quando você está falando sobre a sua nacionalidade, né? No nosso caso, I am Brazilian, tá? Você vai utilizar o verbo to be apenas seguido da nacionalidade sua, ok? Bem importante isso, não se esqueçam. Porque é uma preposição, é a parte mais fácil das preposições, que lembra que a gente vai ter lá para frente, a gente já viu preposições, tá?
Então, só tomem cuidado com essa peculiaridade, vamos dizer assim. E até porque eu, particularmente, quando fui para lembrar sobre esse aspecto, eu lembro que eu lembrava muito da pergunta, Where are you from? Então, que se traduz de onde você é, de onde você vem, tá? Então, a partir do momento que você grava isso, acho que fica mais fácil para você depois lembrar sempre que não é que não é tipo I am true, I come, sabe? Coloca alguma coisa, sempre tenta focar num aspecto, uma palavra-chave que ajude você a lembrar, beleza? Então tá bom. Verbo to be de novo aqui, lembrando que só uma coisinha que eu não lembro se eu falei na última, mas como foi ontem, anteontem que eu gravei, então pode fazer alguma coisa que eu tenha repetindo, tá? Mas lembrando sempre, isso é coisa importante, tá? Por mais que seja, às vezes pareça aquele papo chato de gramática, é importante você saber o tipo do tempo que você está. Então, nesse nosso caso aqui, simple present, tá? Presente simples, tá bom? Então é muito importante a gente saber disso, tá? Porque a gente tem, quando a gente fala de present simple, tá? Ou simple present, whatever, a gente sempre tem aquela questão lá. Deixa eu só colocar isso aqui na outra tela, senão eu perco aqui. Eu sempre acho que não tá. Ok. Então, se a gente coloca, se a gente lembra sempre que a gente tem lá, por exemplo, eu sempre pego um verbo aleatório, vamos pegar lá to dance. Poderia ser to play, mas eu não queria uma coisa, um verbo que tivesse muita alteração. Então, to dance, né, é fácil, dançar, ok? Então, nós temos lá, bem simples, os sujeitos, de novo, que a gente sempre tem os sujeitos. Então, mesma coisa do verbo to be. I, you, he, she, tem mais depois lá. It, we, meu senhor, you e they, ok? Mesma coisa, mesma estrutura. O que a gente vai ter de diferente, tá? Então, o que a gente vai ter de diferente vai ser que, claro, isso aqui eu também já expliquei para vocês, né? Eu não sou muito bom de fazer essa chave aqui, mas até que saiu. Isso aqui, como ele ficaria, como ele seria o is, isso aqui se transforma em dances, tá? Os três, por causa de ser is, vão se tornar com S, vão receber um S no final. Esses caras aqui, o restante deles vão receber dance e esses aqui também. Vou colocar mais um aqui também. E dance. Ok? Vamos só colocar um coisinha vermelho aqui. Aqui. Ah, eu tenho que fazer com o mouse. Então, deixa eu só colocar um negocinho vermelho aqui, ó. Então, ó, dances, tá? Com, com S, beleza? Única diferença, mas a conjugação do simple present, mesma coisa, sempre nunca vai fugir disso. Lembre-se que vai ter algumas peculiaridades, algumas exceções em que esse cara aqui vai receber uma forma diferente, como por exemplo, to have. Opa, deixa eu só mudar vermelho, normalmente fica ruim para essas coisas. Então, por exemplo, que eu estava falando, to have. To have, ter. O to have, ele vai ficar a mesma estrutura, I have, you have, blá 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 blá. Aqui tá parecendo que faltou um. Ah, desculpa. Ah, tava achando estranho mesmo. Só perdoem que eu selecionei o errado. Sorte que eu voltei aqui. Espero que algum de vocês já estava. Ué, mas eu já estava questionando. É isso aí. Então, vamos colocar. Nossa Senhora. O que aconteceu aqui?
Ok, deu para colocar. E esse cara aqui deu para colocar aqui. Beleza. Desculpa. Hit e it, tá? Só reforçando. Vocês já deveriam saber, mas vamos. Ok. Esse cara aqui, ele é uma das exceções to have, né? Ele vai ficar have normal. Opa, o que foi esse? Ele vai ficar have normal. Porém, quando ele for no he, she, it, terceira pessoa do singular, vai se tornar has. Beleza? São poucas exceções, tá bom? A gente fala mais sobre exceções depois. Fiquem tranquilos, a minha preocupação é que vocês não esqueçam do S, tá bom? Prefiro que vocês errem no S, mesmo que vocês tenham só o have, que é um dos verbos básicos que a gente usa no dia a dia, e fica difícil não saber ele. Beleza? Tranquilo. Então, voltando aqui para onde a gente estava, verbo to be, tranquilo, verbo simple present, ok? Beleza. Então, lembrem-se das questões que eu estava falando sobre nacionalidade, tá? I am from, blá, blá, blá. As nacionalidades, tá? Aqui eu sempre tenho o verbo to be, já falei, não preciso repetir. Beleza. Acho que isso aqui a gente acabou falando mais sobre apresentações. Tranquilo. Acho que aqui a gente não precisa continuar tanto na revisão. Vamos pular para o nosso próximo, número 4. Deixa eu pegar aqui rapidinho. O número. Cadê você? 4. Beleza. Então, nós temos aqui o número 4. Beleza. Número 4, a gente falou sobre famílias, um pouquinho de alfabeto e números. Tá bom? Então, família, lembra dos family members lá? Eu acho que eu coloquei isso na revisão. Eu deveria estar aqui no dia 4, mas não está. Eu lembro que a gente fez uma lista bem grandinha de família, mas a gente já volta nela, tá? Assim que eu achar ela, provavelmente está na revisão, a gente volta nela, não há problema. Números, tá? Muito importante. Deixa eu dar uma dica pessoal que eu fiz e para mim fixou no francês. Eu não sei se todo mundo tem a oportunidade de fazer isso, de ficar um momento sozinho às vezes, mas a gente se adapta, né? É possível a gente adaptar de uma forma, nem que não precise falar, às vezes pode colocar isso na cabeça de vocês. Deixa eu parar de apresentar aqui rapidinho para focar aqui. O que que eu fazia? O que que eu fiquei fazendo umas 2 semanas direto fazer isso? Todo dia que eu estava indo para o trabalho, todo dia que eu saía de carro, eu ficava contando até 100 no carro sozinho. Ia. Foi engraçado algumas vezes que às vezes eu tinha que perguntar pro Google como é que era e o Google falando em português. Não faço experiência uma hora, fica mó estranho ele tentando falar em inglês, inclusive. Imagina em francês, era horrível. Então, tentem fazer algo do tipo, tá? Porque eu imagino que a maioria de vocês já tem. Eu cobrava muito isso, parei um pouco de cobrar, para a gente focar um pouco em outras coisas, tá? Mas eu não quero que isso seja enfraquecido na cabeça de vocês. A gente tem que sempre estar usando, senão fica fraco na cabeça e a gente acaba esquecendo. Não é o nosso idioma de nativo, tá? Isso é muito importante. Então tentem fazer isso, tentem colocar esse exercício na cabeça. Claro, comece devagar. Se você está com dificuldade para sair, para chegar até o 20, coloca o 20 como meta. 1 até o 20 na cabeça, sempre falando, repetindo. Repete ele, é chato até um pouquinho, mas você fica repetindo. Vocês vão ver que isso se torna automático, isso se torna padrão. Quando você escuta, bate, opa, entendi. Ainda mais porque no inglês a gente tem aquela diferença que a gente tem lá, quer dizer, aproximação, vamos dizer, de pronúncia. Onde eu tenho, por exemplo, lá o 15, que é 15, ou tenho 50, que é 50, tá? Então, uma dica para vocês, fica a critério de como vocês querem adaptar, como vocês podem seguir. Eu sei que nem todo mundo anda de carro sozinho, ou por aí vai. Vocês estão de busão lá, mas às vezes fica na cabeça, não precisa, fica tipo, só e pega depois e tenta pronunciar. Não há problema. O pensar em inglês também é importante, também ajuda. O tentar pensar, tentar fazer as coisas na cabeça. A gente pensa que não, mas faz muita diferença. Até porque existe uma hora que existe um clique, quase, eu posso dizer assim, em que vocês vão
têm tanta vergonha de falar, vocês começam a falar frases completas, tá bom? Isso às vezes demora um pouco, é pessoa para pessoa, beleza? Tentem isso, é bem legal. Às vezes vocês vão ver que vocês vão se surpreender com o resultado. Beleza, vamos voltar para onde a gente estava aqui. Então, a gente estava aqui no. Uma coisa outra importante que eu queria mencionar, né? Eu já falei sobre os números. Então, lembre-se, eu vi que isso foi uma coisa que a gente falou pouco, falei só um pouco, eu expliquei, mas vamos bater de novo nessa tecla. This e these, that, those. Esse é um assunto que eu sempre, eu acho sempre importante que vocês tenham isso em mente, tá? É fácil a lógica, tá? Só precisa. Deixa eu ver se eu acho uma pequena imagem aqui para mostrar para vocês. This, that, these, those. Eu lembro que eu tinha visto uma imagem, algo do tipo. Talvez isso aqui nos ajude. Eu queria um pouquinho, uma imagem um pouco mais representativa do que. Mas talvez isso aqui seja mais ou menos. Então pensem o seguinte: a gente tem lá duas palavras importantes. Vamos primeiro entender o que são essas palavras da esquerda aqui, ó, tá? O que significa essas palavras? Elas significam near, significa perto, tá? Perto, bem português, bem curitibano. Ou perto, para quem é aí, ó, perto, tá? Mas no inglês sempre lembre do caipira, né? Português não existe não existe o carioca no inglês, tá? Pelo menos a forma do R, tá bom? Então, near, tá? Far, caipira, tá bom? Near, perto, ou perto, e far, longe, tá? Então, essa é a diferenciação que eu preciso que vocês entendam, tá? Então, this é uma coisa que você. Singular, uma coisa única, por exemplo, essa minha caneta aqui, que eu não sei se dá para ver. Então, this, tá? Está na minha mão, é um só, então está perto de mim, this, tá bom? Então vamos dizer que tem uma coisa aí perto de vocês, ou tela de vocês aí. That, daí sim é uma coisa única também. Eu estou apontando, está longe de mim, é uma coisa que eu não alcanço, por exemplo. Vamos dizer que você está falando assim, me alcança aquele copo. Daí a pessoa fala para você assim, qual? Esse? Esse? Eu não tenho copo aqui. Tenho isso aqui, ó. Esse. Daí você vai falar, yes, that one. Por exemplo, né? Vamos dizer que era esse aqui. Porque a pessoa está longe, tá bom? Isso é importante pra caramba, vocês saberem essa diferenciação, tá bom? E a mesma coisa funciona só para o plural, tá? O these, tá? A pronúncia é bem parecida. These, tá? A única coisa que vai mudar é a mesma coisa. These são várias coisas, só que estão junto comigo. Ó. These things. Things são coisas em inglês. Então, these things. E those são coisas que. Those, tá? Só para ajudar a arrumar a pronúncia. Those. Uma coisa que está longe. Várias coisas que estão longe. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo clássico. Lápis de cor, vamos dizer que você está falando assim, me alcança os lápis. Daí a pessoa vai falar, which one? This one, porque para ela tá perto. Daí você, yes, those one. Entenderam? Então essa mais ou menos é o que eu quero que vocês fixem isso na cabeça. Eu não sei se isso fixou muito, eu não senti muito, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante também, beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima. Tá, agora a gente vai para o próximo ali, que provavelmente vai ter sobre a família, espero eu. No dia 5 agora, né? Se eu não estou enganado. Não tenho ninguém para me ajudar hoje. Hoje eu estou solito. Não posso falar assim. Como é que fala mesmo? Beleza. Artigos definidos e indefinidos. Um tema que vocês sofreram bastante, tá? Eu ainda sofro, vou ser sincero, uma coisa. No português, eu acho. Mas o inglês não é tranquilo, tá? Eu acho que no inglês é mais os nomes que são difíceis do que
o que é de fato, tá? Então, vamos lembrar sobre os artigos definidos, tá? Os definidos, vamos partir do princípio, deixa eu pensar para ficar mais fácil e objetivo. Então, assim, eu tenho lá, por exemplo, o que eu quero mencionar na minha frase, alguma coisa assim, tá? No caso no nosso do português, a gente tem lá o gênero, né? A gente precisa mencionar qual é, por isso que ele fica um pouco mais difícil, tá? Mas no inglês é tranquilo. No inglês eu tenho 3 artigos só. Eu tenho a, an e the, tá? Lembra aquela dica que eu falei para vocês? The, eu só estou refrescando, né? The, pensa que é aquele negócio que, claro, é um só, ou pode ser um, pode ser mais, mas normalmente é um, né? Mas pode ser mais. Eu vou dar um exemplo de plural, mas é alguma coisa que a gente já falou, por exemplo. Vamos dizer que a gente está numa conversa, a gente já falou sobre isso, ou é amplamente conhecido. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos dizer assim, vamos começar até usando o a. I have an apple, tá? Eu tenho uma maçã. O AN, desculpa, né? Eu sempre acabo. Vamos para outra que não tenha vogal. I have a pen. Beleza. I have a pen. So the pen, it's making me crazy. O que eu quero dizer é o lápis está me deixando louco. Às vezes ele está com algum problema. Vamos dar um exemplo, né? Não tá tudo bem, mas a única coisa que passou pela minha cabeça. Então vejo que nesse exemplo, vamos colocar aqui no quadro rapidinho que eu estou falando. Então, nesse exemplo, vamos veja que eu coloquei assim, ó. I, eu não sei se eu falei I have a pen, beleza? Olha lá a utilização do a, um dos artigos. Opa, pen não, pen. This pen, ou the pen, vamos deixar melhor. The pen, eu já falei, então veja que eu estou numa segunda frase, pensa que a gente está numa conversação, tá? Numa frase não ficaria assim. The pen is making me colocar mais um pouquinho aqui espaço. Crazy. Eu já falei dele, então veja aqui, ó. E aqui eu tenho, vou colocar azul isso aqui, deixa eu ver, azul. Ó, e eu tenho o azul aqui que é o, opa, puta, começa a falar de uma coisa aí. The pen, o outro artigo, o outro artigo aqui que a gente tem. Então, nossa, I have a. Oxe, mas hoje que eu não tenho ajuda de vocês, tá difícil. I have. Desculpa. Beleza. Então, visto aqui, ó, isso que eu quero que vocês entendam, ó, tá? I have a pen, tá? Eu tenho um lápis. Eu sempre falo, eu começo a falar pen, parece que eu vou falar penal. The pen, eu poderia usar this pen, tá? Mas eu quero colocar aqui só a ponto de exemplificação, tá? Mas não tem problema. O melhor aqui ficaria this, mas tudo bem. Isso aqui eu estou usando para falar de uma coisa que eu já falei. Então, eu já falei do lápis. Então, vocês sabem do lápis que eu estou falando. Então, não precisa de novo eu falar que eu tenho um lápis. Eu não preciso apresentar ele para vocês. Tá bom? É por isso que a gente tem essa diferenciação de a e the. Um exemplo que eu falei para vocês que eu ia dar, o exemplo do the sendo usado como plural. Eu acho que, não sei se vocês lembram. Nossa, como fica feio, meu Deus, eu tenho que sempre me aproximar, porque senão fica horrível. Ó, lembram lá? USA. Que isso aqui, eu nunca lembro o nome disso aqui, ó, acrônimo, acho que é acrônimo. Isso aqui é um acrônimo, vamos usar acrônimo, se perdoem se eu estiver errado. Significa United States of America. Então,
é um nome do país, claro, né? Mas é no plural, tá? Como ele é amplamente conhecido, você sabe do que a gente está falando, você pode utilizar the USA, tá bom? Como a gente faria os Estados Unidos. Nesse caso aqui se transforma the. Lembrando a última coisa também sobre isso aqui, quando utiliza a e quando utiliza n, tá? Lembre-se que próximas palavras onde começam com vogal ou com palavras com som de vogal, tá? Vão ter o AN, tá? Exemplo, I eat, deixar no eat, que eu já tenho have ali, an apple, tá? Não o computador, a maçã mesmo. Então, lembre-se que também existe o caso de você ter a palavra com o som de vogal. Também vai entrar N, tá bom? Eu não consigo lembrar de nenhuma agora. Se eu lembrar, eu coloco no meio do caminho, mas agora eu não consigo lembrar de nenhuma. Me cobrem isso, qualquer coisa, que depois eu mostro para vocês. Eu procuro isso. Eu vou procurar isso depois. Beleza, tá bom? Tranquilo. Então, continuando aqui onde a gente estava. Então, tenho todas as definições aqui dos artigos, tá? Eu tenho basicamente as mesmas coisas que eu falei para vocês. Deem uma olhada, isso é importante, tá? É só... Aqui, ó, our. Lembra lá do silent letter também, onde coloquei o H? Veja que ele está começando com uma consoante, o exemplo aí que eu estava falando. Porém, como ele tem o som, que ele tem o silent lá, então a gente pode até usar isso como uma lógica. Tem o silent letter como a primeira letra e a próxima letra, claro, provavelmente vai ser uma vogal, então você pode utilizar N, tá? She arrived an hour ago. Ela chegou 1 hora atrás. Tá bom? Ó, o simple past aqui ó, já sendo usado, bonito, coisa linda. Ó, o verbo, o ingzão aqui, ó, o present continuous, tá vendo? Tô mostrando isso para vocês sem vocês verem há muito tempo. Beleza. Eu fico sempre pensando, será que eu falo dúvidas? Só que não dá, né? Porque tô só eu aqui falando sozinho no meu quarto. Então tá bom. Matemática, tá? Sobre os sinais, claro, né? A gente não vai trabalhar matemática, fiquem tranquilos. Falei isso, eu acho que fiz a mesma piada. Disfarce. Corta. Bom, são muito importantes, tá? Para você saber se comunicar ainda mais quando você, por exemplo, vai comprar alguma coisa, tá? Você precisa explicar alguma coisa. Tome muito cuidado com isso, tá? Eu vou começar a cobrar isso aqui um pouquinho mais de novo, porque eu sei que são coisinhas que a gente não usa, e quanto mais eu cobrar, eu vou conseguir fazer isso ficar na cabeça de vocês, igual eu fiz com os números, tá? Mas aqui não tem muito o que explicar, é só questão de decoreba, eu sei. Então, fique com isso que depois eu vou começar a cobrar isso aqui um pouquinho mais, tá bom? Então, quando vocês puderem, vão dando uma olhada. Globo, beleza? Então tá bom. Então, essa aqui é a segunda parte. Eu tava cuidando aqui para que ela não ficasse grande, tá? Então, eu queria que ela ficasse entre 20 e meia hora, não mais que isso, para vocês terem tempo para vocês separarem e fazerem enquanto vocês quiserem, tá? Só não deixem de fazer. Isso vocês podem usar depois, quando vocês quiserem também. Não sei por que eu fiz isso aqui. Apareceu o cara lá do TV. Esqueci o nome. Enfim, por essa segunda parte é isso, tá? Eu provavelmente vou gravar outras partes. Eu não sei se eu já vou gravar hoje. Até porque eu tenho que postar, eu queria já postar hoje para vocês. Mas, caso for, eu gravo no domingo ou eu gravo na segunda, durante o dia. Às vezes dá tempo, sobra uma meia horinha, eu consigo fazer. Tá bom? Eu tô bolando mais um. Vocês não conhecem, deixa eu já mencionar sobre isso, tá? Por cima. Mas quando não estavam todos ainda, eu acho que não sei se o Marco estava, eu acredito que sim. A gente fez um pequeno trabalho sobre legendas, tá? Foi uma coisa que eu fiz particularmente no passado, eu já fui um legender, como a gente era chamado.
E isso ajudou bastante no meu desenvolvimento, até porque ajudou bastante eu aprender a escutar, ter paciência para escutar, porque eu tinha que parar para escutar, tá? E poder transcrever isso, tá? Que é um pouco difícil, ok? Então, assim, eu queria ver, mandar para vocês depois, mas a minha ideia é primeiro a gente fazer igual a gente fez, só que agora vocês que já fizeram, né, só abrangendo todos, a Adriele, a Eliane, que entrou há pouco tempo, tá bom? Então a gente vai fazer um para vocês verem como é que é a pegada, tá? Mais facinho, uma parte pequena, tá? A gente faz de uns 5 minutinhos no máximo, talvez nem isso. Eu vou pegar um trailerzinho de uns 3 minutos e a ideia vai ser vocês traduzirem a legenda, tá bom? Beleza. Só que, né, eu sei que vocês às vezes dão uns despertão, que vocês acham que vocês estão me enganando, mas aí colocam lá no Googlezão Tradutor e a frase, pô, sou inglês, falo inglês. Mas a ideia do próximo vai ser vocês mesmo transcreverem. Vai ser uma parte um pouquinho menor do que o próprio, vai ser tipo 1 minuto, mas eu não vou pegar leve. Mentira, não vai ser tão difícil, mas eu já estava separando alguns que me interessaram. Então, a gente vai fazer isso em duas partes, tá? A gente vai fazer uma semana, a gente pega e vem, a gente apresenta como é que ficou, vê, compara com todo mundo. É bem legal. E na próxima vez, na próxima aula, a gente dá uma semana a mais para fazer, para vocês terem tempo. Eu sei que a vida é um pouco corrida também para todo mundo. As crianças, eu chamo as crianças, eu sei que vocês estão grandes, mas no meu coração vocês são sempre crianças. As crianças estudam, os maiores têm trabalho, sempre tem outras coisas aí Então eu entendo, mas 2 semanas para mim é o limite, porque senão a gente perde o foco e fica aquela coisa arrastada de entregar, um faz, outro não faz, beleza? Eu espero que vocês gostem, depois a gente fala mais sobre isso. Eu quero apresentar isso na outra aula, tá bom? Eu pego o que a gente fez, mostro para vocês o que a gente fez. Eu acredito que eu ainda tenho, tá bom? E por hoje é isso. Então, me mandem mensagem se vocês quiserem, se vocês precisarem, tá bom? Nas próximas, talvez, eu ainda não sei, mas talvez na semana que vem, talvez eu precisava gravar, mas na semana que vem eu vou entrar já nos assuntos mais pesados, tá bom? Que é o que vocês estão vendo hoje, que eu sei que vocês estão com um pouco de dificuldade, beleza? Tchau, galera. Cadê meu?